Então, este segundo webinar irá tratar do tema de financiamento para projetos de eficiência energética e energia renovável pelos recursos das concessionárias e dos bancos internacionais. Então, o principal objetivo hoje é de compartilhar com as outras cidades brasileiras, e especialmente a cidade do projeto Urban LEDs, do ICLE, a experiência adquirida durante o LEDs Lab, com a definição de um modelo de financiamento dos projetos pilotos, de maneira a ser replicáveis. Assim, propomos a agenda seguinte. Próximo slide, por favor. Para este segundo webinar. Então, em primeiro lugar, o Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICRE América do Sul, dará as boas-vindas com a abertura do webinar. Em seguida, o Bernardo Silva Martins Ribeiro, assessor de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, e Virginia Lacerda, gerente-geral da captação de recursos do Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura de Recife, estarão compartilhando a experiência das cidades pilotos do LEDs Lab na captação de recursos para projetos de adaptação e mitigação, especialmente. E depois teremos o prazer de escutar Lamine Sow, diretor adjunto da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil, e Gustavo Melo Ribeiro, assessor técnico do programa do Felicity da GIZ, que vai compartilhar com vocês as boas práticas para acessar aos recursos dos fundings internacionais para projetos de eficiência energética e energia renovável, de acordo com a experiência deles com municípios. Então, próximo slide. Em seguida, o Ronaldo Lucas Queiroz, gerente da eficiência energética da CEMIG, estará compartilhando a experiência da concessionária com municípios para a viabilização de projetos de eficiência energética e energia renovável. E Marcel Siqueira, gerente da Procel, na Eletrobras, apresentará o recurso do Par Procel para projetos de eficiência energética. E, por fim, teremos um espaço para discussão e troca de experiências, onde vocês poderão trocar com os palestrantes através do chat. Então, agora gostaria de convidar o secretário executivo do ICLE América do Sul, Rodrigo Perpétuo, para dar as boas-vindas. Rodrigo, a fala é sua. Obrigado, Helene. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar o nosso corpo técnico aqui presente, na pessoa da Camila Chabar, coordenadora de mudanças climáticas, da Flávia, do Diogo. Queria cumprimentar o consórcio de consultores que nos acompanha como parceiros dessa iniciativa, na pessoa da Helene da iCare. Dar um abraço em todos os que nos acompanham no LEDs Lab. Saudar também os nossos palestrantes dessa tarde, os que vêm das prefeituras de Belo Horizonte e Recife, Bernardo e Virgínia, mas também todos os amigos, eu vejo muitos aqui já se inscrevendo aqui no chat, os amigos do Brasil afora, que nos acompanham nessa jornada do Urban LEDs. E os convidados especiais que vão palestrar, exemplificando as suas ações, enriquecendo o nosso seminário. Também já nominados aqui, Lamine Sow, Gustavo Ribeiro, o Ronaldo Queiroz e o Marcel Siqueira. Eu não vou me alongar nessa abertura, mas eu quero talvez destacar alguns elementos da nossa caminhada. Eu já vejo que temos quase 60 pessoas nessa sessão, e esse é o objetivo mesmo dessa série de webinars do LEDs Lab, compartilhar conhecimento, ampliar a jornada que nós estamos levando com mais intensidade, nesse caso com Belo Horizonte, com Recife, para um conjunto maior de municípios, de parceiros, de universidades, enfim, organizações da sociedade civil e também representantes do setor privado. O tema de hoje diz respeito a algo que a todos os municípios interessa, e é a perspectiva de acesso a financiamentos, de acesso a recursos,
especialmente para implementar projetos que tenham relação com eficiência energética ou com energias renováveis nas perspectivas dos bancos internacionais ou agências de desenvolvimento e das concessionárias, tanto um exemplo no nível estadual, como é o caso da CEMIG, como também a perspectiva nacional, como a perspectiva que vai vir da Procel. Eu queria relembrá-los do chamado que está posto a todos por parte dos coordenadores da COP26 no Reino Unido para a elevação da ambição. Nós vemos que existe uma urgência, uma emergência relacionada à questão climática. Nesse momento de fragilidade sanitária, pandêmica, nós estamos experimentando o que é, de fato, um risco sistêmico, um risco global e como ele pode afetar a humanidade, colocando em xeque nosso modo de vida, impondo perda de vidas, situações indesejadas para todos, mas essa é a realidade, né? Os quatro, quem me acompanhou em outros webinars recentemente, eu tenho dito isso, a Universidade de Oxford classifica 4 riscos climáticos globais, dentre eles a mudança do clima é um dos mais emergenciais. E aí a elevação da ambição necessariamente precisa ser acompanhada também da implementação, da ação, né, de ações concretas no território que possam, de fato, fazer diferença tanto na perspectiva da mitigação, como também no que diz respeito à adaptação do território para o enfrentamento da crise climática. Nós estamos, em consequência da crise pandêmica, já imersos em uma crise econômica e social. Então, essa tarefa de enfrentar a crise climática, ela, na verdade, tem a ver com uma grande tarefa de repensar as dinâmicas de proteção social, de repensar os estímulos à reativação da economia e os padrões vigentes, tanto de produção como de consumo. As cidades têm o que dizer, têm o que fazer também nesse âmbito, são elas, ao fim e ao cabo, que licenciam as atividades produtivas, que permitem o uso e a ocupação do solo nos seus territórios, que direcionam o desenvolvimento regional a partir das compras públicas, dos investimentos em infraestrutura que fazem, portanto, devem exercer cada vez com mais intensidade a responsabilidade de incorporar critérios de sustentabilidade, especialmente relacionados à questão do clima, em todos esses procedimentos, e em especial em seu plano diretor. E é a partir daí nas normas que dizem respeito à questão urbanística na cidade. O ICLEI tem feito a sua parte, o LEDS Lab é uma metodologia inovadora no marco do projeto Urban LEDS, ela está sendo observada pela ONU Habitat, pela União Europeia, pelo conjunto das instituições que acompanham a implementação do Urban LEDS, e nós temos feito um esforço para trazer outras novidades. Eu quero destacar algumas apenas para que vocês já tenham em conta o senso de urgência que nós temos aqui também no ICLEI. Então, a linha Líderes do Futuro, a partir dos programas de imersão, de voluntariado e de trainee que nós estamos finalizando para ofertar no ano que vem. O ICLEI Innovation, que traz uma oportunidade de conciliação entre as estratégias de inovação nos territórios e as estratégias de desenvolvimento urbano sustentável. Os programas de aceleração de políticas públicas, que nós estamos experimentando no âmbito de áreas protegidas ou áreas verdes urbanas, o programa de cooperação entre cidades, que testa também, entre 2 municípios, São Leopoldo e João Pessoa, uma metodologia bem assentada de cooperação entre municípios, enfim, uma série de novidades que o ICLEI está acabando de consertar, muitas vezes com parceiros, para continuar oferecendo instrumentos e oportunidades que ajudem os municípios a avançar na sua agenda de enfrentamento à crise climática. E o LEDS Lab é uma delas, né? Uma dessas metodologias, e vai continuar. O que eu quero dizer para vocês hoje é que, mesmo após o Urban LEDS, nós estamos conversando já com vários parceiros no sentido de oferecer uma nova rodada, possivelmente com outra temática, mas também é possível que a gente faça isso no campo da energia, dando sequência ao trabalho que a gente iniciou nessa rodada e oferecendo e continuando a oferecer esse tipo de oportunidade para todos vocês que militam
nessa área tão difícil que é a área de botar de pé e fazer avançar os instrumentos de enfrentamento à crise climática nas cidades. Eu acho que nós vamos num bom caminho, especialmente as cidades, as 8 brasileiras do Urban Leds, mas não só elas, aquelas que têm militado conosco aqui no ICLEI, têm dado exemplo, têm mostrado como é possível avançar não só na edificação da política de clima, mas na implementação de ações, e a partir daí, a partir da liderança pelo exemplo, que a gente quer dar mais escala a esse movimento aqui no Brasil, mas em toda a região da América do Sul. Muito obrigado, desejo uma tarde profícua de trabalhos, trocas, enfim, que vocês possam se enriquecer mutuamente e que a gente possa cada vez mais avançar nesse processo coletivo. Muito obrigada, Rodrigo, por essa fala realmente inspiradora e também por destacar essa série de programas do ICLEI para acompanhar as cidades. Então, agora eu gostaria de convidar Bernardo Silva Martins Ribeiro, assessor de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, que vai compartilhar sua experiência da Prefeitura de Belo Horizonte na captação de recursos para projetos de adaptação e mitigação à mudança do clima. Bernardo, a fala é sua agora. Bernardo, acho que você está mutado. Agora sim. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao ICLEI, na figura do secretário Rodrigo e de toda a equipe, pelo convite e pela iniciativa desses webinars. Eu participei do webinar anterior e agora estou aqui com muita satisfação para falar com vocês a respeito da estratégia que a Prefeitura de Belo Horizonte começou a construir no ano passado para poder aumentar ainda mais a sua inserção internacional através das várias oportunidades que existem de engajar com organismos dos mais variados tipos que apoiam de alguma maneira ou de outra projetos de políticas públicas ou até mesmo projetos de atores vinculados à prefeitura para realização, só um minuto, na realização de parcerias e cooperação internacional. No ano passado, da minha entrada na prefeitura, foi criado pelo nosso diretor Hugo a área de gestão do conhecimento na Diretoria de Relações Internacionais, cuja responsabilidade ela é de construir e de estruturar toda a forma de compilar e de organizar o conhecimento que a cidade tem para poder fomentar essa estratégia de inserção internacional e facilitar com que os outros órgãos da prefeitura possam ter acesso a essa estratégia, promovendo seus projetos e até qualificando suas próprias construções futuramente. Dentro dessa estrutura foi criado o mapa de oportunidades internacionais, que é exatamente disso que eu vou falar aqui hoje. Ele é uma coisa, na verdade, bastante simples, né? Mas a execução e a forma como que ele é produzido, ela constitui uma força muito grande para a Diretoria de Relações Internacionais construir e ter mais alcance, né, nessa sua estratégia de internacionalização e de uma forma também para trazer recursos para dentro da prefeitura, para além daqueles que a própria prefeitura mobiliza para a execução dos seus projetos, né? Ele foi construído, foi concebido pelo nosso diretor Hugo, foi construído depois na sequência por mim e pela minha equipe e hoje ele é monitorado constantemente. É claro que ele não foi esgotado, né? À medida que a gente vai monitorando, a gente vai acrescentando novidades para ele, mas ele também vem sendo construído e vem sendo monitorado para a gente poder participar ao longo desse período de várias oportunidades. O principal critério que foi utilizado para começar a construção desse mapa é a gente pesquisar nas mais variadas bases de dados que a gente tinha e concentrar tudo num só lugar, vários organismos internacionais, alguns nacionais também, mas em larga medida os internacionais, porque obviamente eles vão estar dentro do nosso escopo de atuação da diretoria, e que oferecem também os mais variados tipos de oportunidades para a gente poder engajar e alavancar projetos da prefeitura e de parceiros da prefeitura como um todo.
não só oportunidades essas, quando eu digo não só de financiamento climático, né, que é o tema aqui de hoje, mas também de financiamento climático e também envolvendo outros tipos de apoios e outros tipos de suporte que essas organizações podem dar aos nossos projetos. Para dar um pouco de insight dentro do nosso mapa, ele foi dividido a princípio, né? Eu não vou poder mostrar ele para vocês, que ele é de manipulação interna da diretoria, mas ele foi dividido entre organismos bilaterais, multilaterais, nacionais, subnacionais, organismos dentro do sistema ONU, fundos privados e premiações em geral, e eventos para networking, e compartilhamento de experiências e showcasing de projetos da prefeitura, né? São mais ou menos algo em torno de 130, 150 organizações que a gente tem mapeadas até agora. Obviamente, esse mapa vai crescendo à medida que a gente vai encontrando novas, né? E a gente criou também uma estrutura de informações básicas que a gente coloca nesse mapa para a gente poder organizar a nossa estratégia de mapeamento e de inserção dos nossos projetos nessas arenas, né? Então, assim, além, obviamente, do nome do organismo, né, os bilaterais, em sua maioria, por exemplo, são organismos de países específicos que têm estruturas próprias de financiamento de projetos de desenvolvimento, em sua maioria em países em desenvolvimento ou em países em baixo grau de desenvolvimento, e que tem diálogo com projetos no Brasil, né, que nem todos têm, mas alguns, a grande maioria tem, e que possam ser aproveitados por nós. Então, a gente selecionou, começamos para o país da OCDE, por exemplo, selecionando essas agências de desenvolvimento internacional, às vezes vinculadas a Ministério de Relações Exteriores ou a ministérios de comércio internacional, em larga medida. Também nos organismos multilaterais, como o próprio ICLEI está no nosso mapa, inclusive, nessa aba de organismos multilaterais, a gente mapeia oportunidades do ICLEI também. Também organismos nacionais no Brasil, que apoiam em alguma medida ações locais e de governos subnacionais para a execução de projetos. Os organismos subnacionais, o critério foi basicamente de buscar, principalmente do mesmo tipo dos organismos bilaterais que a gente encontrou de agências nacionais de desenvolvimento, agências subnacionais de desenvolvimento, como de estados, províncias e regiões no mundo. Os organismos do sistema ONU, né, a gente não precisa nem detalhar tanto, que tem vários deles que apoiam de uma maneira significativa e muito próxima projetos das cidades. Também fomos surpreendidos por uma quantidade muito grande de fundos privados e premiações internacionais que não só apoiam financeiramente projetos, mas também são capazes de alavancar através da exposição e da vinculação de marca a projetos do setor público. E também eventos, né, internacionais, como o Smart City Expo, o Fórum de Dubai, né, e todas essas, o World City Summit, o Fórum da Paz de Paris, e são vários que ajudam a gente a mostrar para o mundo os projetos que a gente está trazendo e também, de uma maneira muito mais significativa, trocar experiências com projetos de outras cidades para a gente poder trazer para a nossa cidade grandes práticas e boas práticas na execução dos nossos projetos, para a gente poder qualificar cada vez mais. Além desse critério, a gente também colocou no nosso mapa, a gente estrutura dentro do nosso mapa, para facilitar a localização de projetos dentro da prefeitura e também para facilitar a criação de novos projetos que se encaixem nas oportunidades que esse mapa traz para nós, a agenda em geral de mecanismos de qualificação das propostas. Em larga medida, grande parte dessas organizações elas estão vinculadas aos marcos globais de desenvolvimento, grande parte delas aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e esses são, de certa maneira, o mapa básico que a gente estrutura as nossas submissões, tem que demonstrar a nossa capacidade de execução. Além disso, tem os temas, né, dentro desse recorte de marcos globais, tem temas específicos como educação, cultura, florestas, proteção ambiental. A gente também colocou a periodicidade que essas organizações elas tendem a
abrir projetos, abrir chamados, valores médios de aporte e financiamento, condições de financiamento eventuais, quando alguns desses órgãos solicitam. Obviamente, o website e e-mail para a gente poder mapear e buscar essas informações e entrar em contato com as pessoas-chave. Publicações, que muitas dessas organizações criam manuais para a gente poder construir projetos para submeter a eles. E um campo que a gente criou com muito cuidado foi o campo de área de resultado. Essa área de resultado, na verdade, a gente vinculou as áreas de resultado que foram construídas no planejamento estrutural e estratégico da Prefeitura de Belo Horizonte e como que essas áreas dialogam com cada uma dessas instituições, com cada uma das abordagens dessas instituições. Então, um exemplo que a gente constrói dentro da Prefeitura, uma área de resultado chamada de Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes, que é uma das áreas muito fortes da Prefeitura, e através dessa vinculação, a gente identificou no ano passado uma oportunidade de nos candidatarmos com a política de segurança alimentar do município para uma chamada da ONU, né, do United Nations Public Service Awards, onde a gente submeteu essa proposta para eles poderem apreciar na ONU, né, essa estratégia. Então, a gente consegue vincular que essas áreas de resultado, elas são os drivers para a execução e criação de políticas públicas dentro da Prefeitura, em todos os órgãos, e através dessa vinculação que a gente construiu no mapa, fica fácil da gente saber quais agências elas, de certa forma, dialogam com quais secretarias, subsecretarias, diretorias e órgãos internos da Prefeitura, para a gente poder mapear os projetos e trazer essas pessoas para poder submeter. Esse mapa ele é monitorado semanalmente pela minha equipe, então toda semana o que a gente faz? A gente entra em todos os sites, eventualmente manda e-mail, telefona, para saber quais medidas estão sendo, quais chamados estão abertos, o que a gente pode fazer, o que tem de novidade para a gente poder participar. Produzimos notas técnicas para poder distribuir na Prefeitura. Essas notas técnicas são distribuídas, a Prefeitura manifesta interesse e a gente dá todo o apoio, todo o suporte para essas secretarias para construir os projetos, submeter projetos e a gente acompanha o feedback da instituição, os resultados e a gente divulga de uma maneira mais ampla quais são os resultados que a gente vai obtendo em cima desse mapa. Muito bom, Bernardo. Muito obrigada por ter apresentado essa ferramenta de captação de recursos conosco. Acredito que na verdade, várias prefeituras têm interesse em implementar uma ferramenta similar para facilitar a captação de recursos, especialmente para conseguir viabilizar, por exemplo, seus projetos pelos fundings internacionais. Então, agora, continuando, eu gostaria de convidar a Virgínia Lacerda, gerente-geral de captação de recursos no Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura de Recife, para compartilhar também sua experiência como parte da Prefeitura de Recife na captação de recursos. Virgínia, a fala é sua agora. Virgínia, não estamos lhe escutando. Você está mutada. Seu micro está mutado. Agora foi. Pronto. Perfeito. Agora eu não estou vendo mais ninguém. Então, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. E a gente vai só fazer uma breve explanação, apresentação de como é que a gente está estruturado. E eu conto só um pouquinho antes a história que a gente já vinha, desde o governo do Estado, desde 2007, estruturando a parte de captação de recursos e acompanhamento de projetos, porque uma das coisas que a gente, até hoje, tem muita dificuldade, seja em projetos nacionais ou internacionais, é que a cada real que a gente capta, a gente devolve ou não gasta 0,65 centavos. Isso é um estudo feito há muito pouco tempo, eu não me lembro a fonte agora, que eu não me preparei para isso, mas que
um dos problemas, principalmente no âmbito nacional, é que a gente consegue captar recursos facilmente, mas os projetos realmente precisam ser melhores e ter um acompanhamento maior também na execução para a gente não estar devolvendo dinheiro, ainda devolve com seus rendimentos. Então, isso é muito grave. Mas, começando, vamos mostrar como é que a gente se estruturou na prefeitura, depois da experiência que a gente teve no Estado. Então, a gente está vinculado... Estou enxergando nada daqui. Né? Deixa eu só aumentar um pouquinho para saber onde eu pronto agora. A gente está direto, a princípio, éramos com a Secretaria de Planejamento e Gestão, mas achamos mais eficiente a gente ficar realmente no gabinete de projetos especiais. Por quê? Porque a gente tem um mapa de estratégia, tem um modelo de gestão já bem consolidado, do qual a gente tem as ações prioritárias, então são os projetos especiais. Então, a gente foi para a secretaria para a gente poder dar um estímulo maior nisso. Né? Então, a gente está subordinada direto a uma secretaria executiva, que, além de captar recursos, também faz coordenação dos outros projetos. E a gente tem, na divisão da gerência da gente, um pessoal que faz só a captação e acompanhamento dos projetos internacionais e outros nacionais. Pode passar. Que acho que aí... Aqui é um pouco tá grande, está muito cheio, mas isso depois ela passa para você. Um pouco da estrutura e suas atribuições, né? O que é que a gente faz? A gente capta, prepara as informações, documenta as etapas, tem os relatórios, todas as reuniões a gente participa, de missões técnicas. E isso também, nos nacionais, a gente está sempre junto, fornecendo os relatórios de desempenho, toda essa coisa que a gente preparando, inclusive desembolso, junto com as setoriais. Uma característica é que, na área internacional, a gente, por experiência também que a gente teve no Estado e a gente conseguiu aqui, é que a gente trabalha muito mais fortemente e com mais eficiência em projetos multissetoriais. E que o tema, vamos dizer, da sustentabilidade, ele é transversal, seja ela em todas as suas dimensões. Então, não é tem projetos específicos de sustentabilidade, que a gente teve, inclusive, um exemplo muito bom com a agência francesa, mas a gente tem isso como premissa para preparar um projeto. Vamos lá, isso aí é uma das coisas que a gente faz. O que é que a gente atua sempre em dupla? Porque eu digo, se alguém morrer, o outro, e acaba tudo, não, tem que ter pelo menos um backup humano, fora o que você tem que ter um parceiro, não adianta sozinho, você não faz nadinha. Então, a gente tem essa sistematização de informações que a gente faz muito semelhante, tem o acesso que a gente monitora também do status do projeto, para justamente tentar cobrar um pouco das setoriais a execução, né? Compartilha, né? A gente faz uma coisa interessante que melhorou muito o desempenho, essa carteira de identidade de projetos. A gente pegou e criou um banco de projetos da prefeitura. Quais são as metas prioritárias, o que é que a gente tem de deficiência de orçamento para executar e aonde a gente pode captar. Então, a gente criou esse banco de projetos, né? E isso ficou bem interessante. A gente trabalha com checklist direto de tudo que a gente tem que fazer. Então, até para você começar uma história, você tem o seu checklist para não escapar nada. Tem sempre, quando a gente prepara esse banco de projetos, a gente já coloca um pouco das oportunidades que tem e já prepara também, junto com as outras setoriais, um caderno de proposta para as emendas, sejam elas estaduais, sejam federais. Isso tem dado bastante resultado, porque aí a gente prioriza com eles, com os parlamentares, e não só da bancada do governo, mas também de oposição, exatamente isso, que a gente tem, olha, a prioridade de saúde agora, a maioria das emendas dos federais e senadores de Pernambuco foram dirigidas para essa crise da Covid-19. Pode passar. Então, a gente tem etapas aí, né, que é essa divulgação e informação, identificação de oportunidades e necessidades, onde a gente ajuda na preparação, a gente coordena isso, na autorização e contratação, todo o apoio e preparação dos pleitos, sejam nacionais ou internacionais,
autorização e contratação também, que é muito esse apoio que a gente faz, que às vezes o setorial está pegando sozinha no caso nacional, seu projeto, a gente dá esse apoio. E também a preparação e contratação com recursos da OGU, né? A gente monitora isso, a gente apoia e faz, no caso, quando a gente é coordenador, os pedidos de reembolso e também prestação de conta, que é outra coisa que tem tido dificuldade e a gente termina tendo prejuízo em alguns projetos por conta de prestação de conta. E eu não estou vendo o último, porque realmente estava muito grande a tela, mas não me lembro agora. Vamos lá, isso é uma geral, minha gente, para a gente poder saber. Agora, os grandes insumos que a gente tem para poder preparar esse planejamento, esse acompanhamento. É o mapa da estratégia, para saber de onde você vai, o que é que a prefeitura, o que é que a administração está querendo. Então, o mapa da estratégia, que ele se reflete, lógico, no PPA, na LOA, na LDO, porque ele está ali, são as prioridades. Como no Estado, você tem o PAF. Então, você tem essas metas prioritárias bem definidas, você disponibiliza, né, informações para setoriais, dizendo, olha, essa atuação aqui, ela está com pouca grana, a gente achou essa oportunidade disso, né? Então, a gente tem essas informações em bancos de dados, seja da União e também de instituições financeiras de fora, né? Acompanhamos com o Portal Siga Brasil, Comissão Mista de Orçamento, FICOM, todas essas coisas no nacional e também nos organismos internacionais. Então, a gente fez um cadernozinho que a gente chama de perfil desses parceiros, o que é que eles financiam, para também disponibilizar para as setoriais, porque muitas vezes ela tem alguma especificidade que é um programa só dela, direto. No caso aqui, a Secretaria da Mulher, a gente tem com a União Europeia e com outras coisas muito específicas que são dirigidas às políticas, né, de combate à violência contra a mulher, que tem tido bastante eficiência. Aí a gente monta um planinho de ação que a gente tem para captar, né? A gente vê sempre as exigências que os parceiros têm, os financiadores têm, faz esses caderninhos de... Está meio misturado, minha gente, tudo, porque eu tive que montar de ontem para hoje essa apresentação. Ela desculpe se tiver alguma coisa aí que esteja redundante. Então, a gente prepara o que é que o MIP quer, o que é que cada financiador exige, como é o manualzinho da COFEX, no caso, para você fazer captação internacional. Então, a gente pega, como eu disse a você, do banco da prefeitura, a gente faz as extrações dos dados, que a gente vê quem é que está executando bem, quem está precisando de dinheiro, para a gente ir monitorando, né? E as informações de setoriais, a gente sempre está atrás, né? Para a gente, daquele projeto que a gente monitorou, e essa interação que a gente sempre acompanha dentro as setoriais com os parceiros financiadores. A gente vai com o contrato, até a fase de contrato, de liberação, um modelo de, como eu disse, de pressão de conta, e sempre fazendo esse caderno de sugestão, e principalmente a coisa de emenda, para a gente também não ficar, que às vezes vem um dinheiro carimbado, é um dinheiro carimbado, e vem para alguma coisa que a gente não faz. Então, lá vai, devolve, faz, e passa muito tempo para você reorganizar esse projeto, e às vezes você não tem tempo, porque a emenda acaba ali para você, olha, foi liberado, programa tal, emenda tal, você tem que fazer da noite para o dia. Se você tem um banco de projetos, se você tem uma coisa, já está bem equipado, pode passar. Então, quais produtos, né, que tem? Esse caderno, que a gente faz de perfil, caderno de sugestão, a gente tem esse anexo das emendas parlamentares, a gente dá modelo de carta-consulta, consulta prévia, dos contratos mais indicados naquele caso, os relatórios, né, de monitoramento, a gente sempre coloca status, pendência, como é que está esse acompanhamento, os indicadores. Esse plano de liberação e prestação de conta, a gente também, porque a gente sabe que em você tem tranches que você tem que prestar conta para receber a segunda. A gente tem um sisteminha interno nosso que é de gestão de carteira também, online. A gente acompanha sempre liberação de recursos. Engraçado que a gente recebe as notícias antes e o pessoal da Secretaria de Finanças enlouquece porque a gente dá a notícia primeiro e eles ficam muito felizes. Esse relatório de desempenho a gente faz, no caso, que é bastante exigido nos programas
principalmente financeiros, Banco Mundial, BID, e esse CAF, e a agência francesa, a gente tem que estar mandando sempre relatório de desempenho, de prestação de conta. Esse plano de governo, ele não é uma coisa detalhada, ele dá as premissas, o impulso, e a gente tenta, vamos dizer, alimentar essa possibilidade da gente melhorar a captação e execução. Então, a gente tem relatório de pleitos que estão em análise, como esse padrão de acompanhamento, esse relatório de acompanhamento. Tem tudo isso que a gente faz internamente e, no final, a gente tem sempre uma facilidade maior de estar em cima mesmo, de ver o que é que você está precisando, porque muitas vezes é setorial, cada uma na prefeitura e no governo tem seu departamentozinho o departamentozão também de captação de recursos, mas muitas vezes estão só isolados e só estão vendo a oportunidade na área deles. O que é que a gente tem? A gente tem a oportunidade, como a gente tem o acesso ao todo e acompanha, de dizer, olha, você cabe muito bem nesse outro projeto com essa outra setorial, que são muito, hoje em dia, muito mais fáceis de você aprovar, é mais difícil de elaborar. Mais fácil de você aprovar em qualquer organismo internacional. Pode passar. Enfim, a FD teve com a gente, né, também, e eu acho que trocou, mas eu ia dar o exemplo do FD, mas tem mais alguma minha aí que eu acho que deve ter mais uma. Mas se não tiver também não tem problema. O que eu queria colocar é isso, que a gente precisa não só melhorar a capacidade que a gente tem de captar hoje com diversas fontes, mas principalmente da execução, porque esse é um problema, é um mistério do Lago Ness, que eu digo sempre, que a gente traz o dinheiro, coloca e não consegue executar. Enquanto isso, na sala da justiça, a gente fica devolvendo dinheiro que não tem sentido. Uma das coisas que a gente teve uma experiência muito interessante, e mais especificamente que está na temática, foi com a agência francesa, que a gente vem, que a gente tinha pacarana há muitos anos e só pegou na mão agora esse ano, para namorar. Então, a gente teve um projeto que foi aprovado no GTEC da CAIM, mas teve uma mudança de regra de jogo e a gente não teve mais condições de seguir adiante na negociação. E é um projeto muito bonito, que ele trata tanto de eficientização energética, como o Parque Caparibe, que é um projeto maravilhoso que a gente tem de recuperação do próprio Rio Caparibe, que é o rio mais importante, onde a gente tem tecnologias francesas, no caso, jardins filtrantes, ecobarreiras, tem uma série de coisas. É lindo, o projeto foi aprovado, não teve nenhuma dúvida técnica, mas a gente não conseguiu adiante. E, por conta disso, a gente teve também um apoio da FD em 4 projetos que a gente tem aqui na área de Smart City, que estão sendo finalizados agora. Foram interrompidas algumas visitas que a gente ia fazer na França por conta do Covid, que a gente já estaria na fase de execução. Na realidade, ele é de e-government, a gente tem um grande dado, tem a questão da segurança das mulheres em espaço público, e a questão da melhorar a transparência, que o portal de Recife ele tem já há vários meses, vem sendo um dos melhores do Brasil, o portal da transparência. Então, isso tem ajudado também bastante em divulgar, né, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz as coisas, e com isso os parceiros internacionais muitos nos procuram. Então, a gente tem muita cooperação com outros países que são bilaterais. A gente teve cooperação, inclusive, que deram até resultados interessantes na área de solidariedade nessa época de pandemia, que a gente teve que realmente canalizar tudo. Até peço desculpas de novo, Ecleide, de não ter respondido às demandas, porque estava todo mundo muito focalizado, com foco em cima das emergências que a gente teve, né? A gente construiu 7 hospitais de campanha em 40 dias, quer dizer, cumprimos todas as metas prioritárias, e isso demandou, a equipe não é tão grande, de se concentrar também um pouco, né, nesse momento. Bem, é isso, eu acho que a gente pode conversar mais, depois trocar mais experiências e dizer, e especificamente apresentar alguns dos projetos que a gente já fez, para vocês terem informação.
Mas é isso, minha gente. Obrigada. Muito obrigada, Virginia, pela fala. Justamente temos aqui a AfD também, que vai poder compartilhar sua experiência. Então, bom, como parte do Let's Lab, a consultoria liderou uma série, na verdade, de entrevistas com os financiadores de projetos de eficiência energética e energias renováveis para definir o modelo de financiamento dos projetos pilotos de Recife e Belo Horizonte. Então, os financiadores convidados hoje, eles fazem parte dessa lista de entrevistados e estão aqui hoje para compartilhar a experiência deles com os municípios brasileiros. Neste segundo webinar hoje, o foco está no financiamento pelos bancos internacionais e as concessionárias, enquanto para o terceiro webinar, do dia 14 de julho, focaremos no financiamento pelos bancos nacionais e regionais e os modelos de parcerias público-privada. Então, pedimos assim para cada um dos palestrantes de apresentar sua experiência com os municípios, apresentando casos de sucesso e de concluir suas falas com algumas orientações para as prefeituras que estão participando para conseguir viabilizar seus projetos no setor da energia. Então, agora gostaria de convidar Lamine Sow, diretor adjunto da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil. Lamine, a fala é sua agora. Boa tarde e obrigado, Helene. Boa tarde a todos e a todas. Quero primeiramente parabenizar a Eclei e o Let's Lab pela organização e também agradecer pelo convite. A verdade é que a Virginia já diz muitas coisas da minha fala, então assim vou poder economizar um pouquinho de tempo. Vou começar por apresentar rapidamente a EFD, porque acho que não todo mundo conhece. Podemos passar, por favor. Também o seguinte, vamos lá. Aqui. Então, a EFD é uma instituição financeira do Estado francês, 100% público, e atua em uns 105 países no mundo. Somos 3.000 funcionários com uma carteira de perto de 55 bilhões de euros no mundo. Aqui no Brasil, a EFD está presente desde 2007, com uma carteira, o total dos financiamentos de 2 bilhões de euros, e como já foi dito, um foco muito forte no marco dos ODS e das mudanças climáticas. Aqui está apresentada a repartição, a alocação da nossa carteira de projetos financiados. Eu só quero ressaltar que o foco da EFD não é especificamente setorial, mas é sempre concentrado nos impactos. O que é importante para a gente é os impactos nos ODS e sobre as mudanças climáticas. Então, a partir daí, muitos setores podem ser atingidos. Podemos passar. Então, as três principais ações da EFD são focadas na área urbana, porque na estratégia da EFD na América Latina, a área urbana concentra muitos dos desafios de desenvolvimento. Então, aqui estamos apresentando só um exemplo de um financiamento que a gente fez
em São Paulo para uma linha de trem. Então, a mobilidade, sempre que é mobilidade baixo carbono, é um dos eixos nos quais trabalhamos. Depois, outro eixo importante é a questão da transição energética. Sabendo que o Brasil já tem um mix energético muito renovável, com mais de 75% de energia de fonte hidráulica, mas a FED se encaixou na NDC brasileira do Acordo de Paris, voltada para aumentar e incrementar a proporção das fontes de energia renováveis fora do hidráulico no mix brasileiro. E depois, o outro eixo muito importante é a questão dos ODS. A gente tinha um foco muito forte no clima e agora estamos vendo, como já foi colocado, que a questão do clima e dos ODS é uma questão muito transversal. Então, a gente gosta de trabalhar com nossos parceiros nessa visão bem transversal dos impactos dos projetos. Podemos passar. As modalidades de financiamento da FED são bem similares nas modalidades de outros bancos de financiamento. A particularidade é que a FED pode fazer dois tipos de financiamentos. Financiamentos que chamamos de soberano, quer dizer com a garantia da União, que hoje é o padrão de endividamento e de financiamento de projetos para os municípios e estados brasileiros, e também financiamentos não soberanos. Os financiamentos soberanos são feitos com o processo clássico da COFIEX, de aprovação no Senado, e os financiamentos não soberanos, a FED pode fazer ou bem uma linha de crédito diretamente para uma empresa pública, por exemplo, de energia ou de água e saneamento, ou também para um banco de desenvolvimento, que é um eixo que a gente trabalha bastante aqui no Brasil e que vou apresentar depois como uma das modalidades dos municípios para atingir os financiamentos internacionais. Podemos passar, por favor? Então, esse era o exemplo que eu queria apresentar, porque a verdade é que tem muitos municípios que são grandes municípios brasileiros, como BH, Recife, Salvador, São Paulo, etc., que têm possibilidade financeira e capacidade institucional de fazer empréstimos internacionais. Mas eu queria também mostrar que é possível para municípios mais pequenos poder beneficiar desses financiamentos e também do que vai acompanhar o financiamento, que é a questão da cooperação técnica e da assistência técnica que é feita a fundo perdido acompanhando o financiamento através especificamente dos bancos e dos bancos de desenvolvimento brasileiros. Então, esse era um projeto que fizemos com o Banco de Desenvolvimento do Minas Gerais para apoiar a política pública do Estado e poder financiar projetos de mitigação, de adaptação e também de manejo de recursos, como, por exemplo, a água ou também eficiência energética dos municípios do Minas Gerais. Então, esse financiamento foi a poder apoiar o banco no desenvolvimento do produto e também apoiar diretamente os municípios para a implementação dos projetos, para a integração também de metodologias de prevenção de riscos climáticos
nas políticas deles. Então, eu só queria apresentar isso porque acho que uma modalidade bem inovadora e que permite poder atingir e ter uma capilaridade para os municípios brasileiros muito mais grande. Podemos passar também, porque estou vendo o tempo passando. Então agora era só umas reflexões das orientações possíveis do que eu acho importante para sucesso dos projetos e dos financiamentos internacionais. Como já foi dito, acho que é importante, primeiramente, ter um bom conhecimento dos processos de financiamento, do marco regulatório, os processos da COFIEX, quais são os critérios, quais são as contrapartidas, ter um contato direto com a Secretaria de Assuntos Internacionais. Isso é um ponto importante. Segundo ponto importante é a importância da preparação do projeto. A gente acha que os projetos que vimos bem-sucedidos são quando tem um investimento prévio, que é estudo de viabilidade, para preparar o projeto. Depois é importante organizar o mais cedo possível essa unidade de gestão que vai poder fazer a coordenação entre a secretaria, essa relação com a instituição financeira, os relatórios, etc. E ter esse contato com a instituição para aprender a se conhecer quais são os critérios de desembolso, as licitações, os relatórios, etc. E depois, o terceiro ponto que eu queria colocar é só uma reflexão bem geral para poder incrementar os financiamentos internacionais para os municípios brasileiros, que é aprofundizar a questão dos consórcios. Na França, isso existe desde mais de 2 siglos. O modelo francês não é o modelo perfeito, tem problemas, claro, mas acho que é uma questão que pode ser investigada para poder juntar municípios e poder ter mais, compartilhar investimentos e riscos e assim captar mais recursos. E vou finalizar aqui, estou à disposição para discutir e para responder as perguntas depois. Muito obrigada, Lamin, pela fala. Muito interessante de ver que as diferentes maneiras de entender os recursos da AfD e os recursos internacionais de maneira geral, e que esses recursos, na verdade, não são apenas para as grandes cidades, mas também para as mais pequenas. E, na verdade, este segundo ponto destacado sobre a importância da preparação do projeto faz exatamente nossa ponte com a fala do Gustavo de Felicity. Então, agora, gostaria de convidar Gustavo Melo Ribeiro, assessor técnico do Felicity e da GIZ. Gustavo, agora a fala é sua. Obrigado, Helena. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do ICLEI, também aí representado pela figura do Rodrigo Perpétuo, e de toda a equipe do Urban Leds. Agradeço o convite aí mais uma vez de poder cooperar e compartilhar um pouco das lições aprendidas e que a gente tem trabalhado conjuntamente num tema muito parecido com o escopo, né, do Urban Leds e do ICLEI, que coopera com o Felicity, que é implementado pela Agência Alemã de Cooperação, a GIZ, que é uma empresa pública alemã, que atua em mais de 140 países, com mandatos de diferentes ministérios, e o Felicity, no caso, é financiado pelo Ministério de Meio Ambiente da Alemanha, o BMU, implementado pela GIZ globalmente, inclusive no Brasil, em parceria com o Banco Europeu de Investimentos. Aí o próximo slide, por favor. Então, de maneira rápida, o objetivo do Felicity é basicamente
fazer essa conexão entre projetos, que já foi muito bem mencionado anteriormente, né, que existem recursos disponíveis para financiamento climático, porém, às vezes esses recursos não chegam aos projetos, né? Então, por vários motivos. Usualmente são indicados a qualidade técnica do projeto, mas isso envolve, como foi já discutido também pela colega palestrante de Recife, que envolve um mundo, né, um sistema bastante complexo de organização dentro das prefeituras e estados, né? Então, não é só o projeto básico a questão. E nesse sentido, vamos dizer, tendo visto essa lacuna, foi proposto o projeto, né, Felicity, como vários outros facilities que apoiam os municípios e também multiplicam esse conhecimento entre outras redes, como a do ICLEI. Então, próximo, por favor. Então, basicamente, o slide que a gente pode passar, mas o Brasil ele é um dos países que fazem parte do Felicity, também tem no México, Indonésia, Equador. Próximo slide, por favor, a gente pode avançar rápido aqui. Então, no Brasil, o Felicity tem um desenho particular, então cada país ele tem uma estratégia, inclusive para testar estratégias diferentes, né, de cooperação com o mesmo objetivo. A gente trabalha em cooperação direta com o Ministério de Minas e Energia, no Departamento de Desenvolvimento Energético, onde eu fico baseado, cooperando com a equipe responsável pela gestão de recursos específicos para a eficiência energética, que é o Procel, com o PET, inclusive muito próximo com o Marcel, da Eletrobras, que vai falar na sequência. Também trabalhamos localmente com 3 regiões, né, Porto Alegre, o município de Porto Alegre e Maringá, e também o estado de Santa Catarina, com uma agência, a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que envolve 9 municípios. E, regionalmente, nós temos um parceiro financeiro, que é o BRDE, que atua na região sul do país, né? Próximo slide, por favor. Então, esse tema eu vou tratar pouco, porque o colega já foi mencionado, essa discussão, e a importância que é uma das barreiras, acho que foi bastante discutida, tanto pela Virgínia de Recife, como Lamine Sou, da FD, que são esses aspectos de acesso a operações com recurso soberano, que seriam operações diretas de empréstimo. Aí, no caso do Felicity, particularmente no Brasil, existia já uma cooperação financeira entre o Banco Europeu de Investimento, que é parceiro, e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Então, no desenho do Felicity do Brasil, a gente fez uso dessa operação triangular, né, de financiamento. Triangular é porque é um recurso do BEI, que a gente vê no quadradinho de cima, que ele é repassado para o BRDE, e o BRDE que vai fazer vai tomar esse empréstimo, inclusive ele que vai fazer toda a aprovação na COFIEX. Feita a aprovação, ele pode repassar para municípios na região de atuação deles, né? No caso Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eles também atuam, acho que no Mato Grosso do Sul. A gente não colocou porque a gente está cooperando só com esses 3 projetos na região sul. Essa possibilidade de fazer uma operação triangular supera algumas das barreiras que são paralelas, que não estão associadas à preparação de projeto. Então, como, por exemplo, tanto os procedimentos de aprovação na COFIEX, as garantias que são exigidas no trâmite de uma aprovação de uma operação de crédito internacional, então isso supera. Uma outra barreira grande que esse modelo trilateral supera é de ticket mínimo de investimento. Isso é muito importante, principalmente para municípios médios e pequenos que não conseguem chegar a investimentos da ordem de 20 milhões de euros, alguma coisa do tipo que viabilizaria, né, ter um custo de transação baixo o suficiente para fazer o empréstimo. Então, quando você tem esse intermediário financeiro regional, ele tem a capilaridade, a capacidade também de distribuir em projetos menores esses recursos, né? Então, esse é o motivo. E também um benefício, já é uma lição aprendida. A AFD acho que também coopera com o BRDE, e isso é possível em de várias formas, né? Inclusive com outros bancos, como o BNDES, a Caixa. Então, próximo slide, por favor. Aqui é também muito breve, é só sobre os 3 projetos que a gente tem trabalhado no âmbito do Felicity, que basicamente é um projeto de integração do transporte urbano de Florianópolis.
todos os projetos têm que ter impacto positivo, né, de mitigação, ou seja, reduzir gases de efeito estufa. Esse é um mandato do Felicity, né, colocado pelo BMU. Então, só atuamos com projetos de mitigação climática. E aí a integração do transporte por si só, ela já traz benefícios de redução de emissão, porque você tira a ineficiência do setor, né, que ônibus municipais concorrem com ônibus intermunicipais e isso gera uma ineficiência, gasta mais, né? Vai ter 2 ônibus correndo na mesma linha, vamos dizer assim, e competindo por passageiro ainda por cima. Então, a integração já reduz e, além disso, a gente tem um componente de tecnologias de baixo carbono, que seria basicamente a implementação de ônibus elétrico, uma frota de ônibus elétrico piloto. Além disso, o que mais relevante para hoje, a gente tem um projeto, a gente coopera com Porto Alegre, num projeto de eficiência energética e geração distribuída para as escolas municipais, são proxies públicos, né? Então, são só as escolas que são de propriedade do município, e também com Maringá, e esse é o projeto que a gente vai trazer um pouco das lições aprendidas hoje, e contém algumas outras referências que eu nem vou falar, mas eu vou deixar na apresentação para os participantes depois acessarem com mais calma. E também o projeto de iluminação pública de Maringá, que é basicamente a renovação do parque luminotécnico, né, por troca por LEDs e algum tipo de telegestão e possibilidade de futura, né, de embarcar tecnologias Smart Cities, né? Então, aqui a gente coloca uma ordem de grandeza dos investimentos e do potencial de mitigação, que vocês podem ver na coluna. Nenhum desses projetos foi para licitação assim, então eu também não vou entrar especificamente nos projetos, que isso seria também uma função para as cidades, né, compartilharem o projeto. A gente só vai trazer aqui algumas lições mais gerais que acho que podem contribuir aí para novos projetos e para todo o interesse, né, do webinar. Então, o próximo, por favor. Aqui eu trago alguns dos pontos, são pequenos, mas depois vocês podem entrar em mais detalhes, mas eu acho que só pegando um pouco da fala e já fechando, quando você está fazendo a preparação dos projetos, é muito importante ter em vista no mínimo esses 4 componentes que dialogam ao longo de toda a preparação do projeto. Então, uma fase essencial é esse estabelecimento de um time para a preparação de projetos, né, que é uma unidade que vai fazer toda a gestão, articular com outras secretarias, com os consultores contratados envolvidos em fazer o desenho técnico, vai dialogar, como já colocado também pela FMD, com os requisitos de financiamento, apresentação de relatórios. Então, esses 4 componentes, eles se dialogam de uma maneira constante desde o início e vale a pena colocar cada um numa caixinha, como colocado aí, porque eles envolvem outros atores, né? E sempre em vistas à licitação, que é onde você vai compilar todo esse conhecimento de acordo com a legislação específica, né, de modalidade de contratação pública, que é um dos grandes desafios também, principalmente para projetos de eficiência energética, você conseguir adequar projetos de contrato de desempenho com uma modalidade de contratação pública que existe suas limitações. O próximo, por favor. Então, aqui eu trago alguns pontos chaves. Como o tempo é curto, também não vou me alongar e depois podem entrar de maneira mais detalhada, mas existem, muito importante quando você está na organização do time que a gente tem observado, então eu acho que uma chave para fazer uma narrativa linear é identificar uma demanda, vai criar um time, uma unidade de implantação do projeto que vai dialogar com diversas secretarias, dependendo do escopo do projeto, com atores fora da administração municipal, por exemplo, as escolas, os diretores, que muitas vezes têm responsabilidades, são relevantes na operação e gestão energética. Normalmente, nesse time inicial, eles têm que fazer já um projeto conceitual, e aí, ao final da apresentação, eu coloco aqui algumas ferramentas que podem apoiar o município a fazer esse primeiro desenho. Com esse primeiro desenho, ele vai montar uma estratégia de contratação ou não, né, de uma equipe externa, cooperação com outras agências e também avançar nos requisitos, né, de financiamento e adequação da licitação, dando um destaque aí para as particularidades de licitação, que às vezes tem que ser internacionais, existem um monitoramento associado aos desembolsos.
Aí o próximo slide, que é o último, só para apresentar. Então, aqui tem algumas lições aprendidas específicas que eu acho que vale a pena entender. E fechando a fala, que vocês podem ler depois com mais detalhes, a parte dos proxies públicos é muito importante. Então, e muitas vezes o desempenho do projeto depende da classe de consumo, por exemplo. Então, se for uma pequena escola, muitas vezes tem uma tarifa diferente do que uma grande, então isso é um ponto que permeia todo o projeto. Então, para fechar, eu só mostro aqui duas publicações que estão nos próximos slides, que eu acho que podem ser de interesse. Então, essa basicamente é uma sobre lições aprendidas do Felice de maneira global, na parte de identificação de projetos, e a próxima é um guia muito útil, inclusive, para fazer essa identificação preliminar dentro da prefeitura, para saber se vai contratar fora, se vai pedir um empréstimo, porque para conseguir chegar nessa fase já tem que ter um projeto básico mais desenvolvido. Para esse primeiro raciocínio, eu acho que já existem várias ferramentas disponíveis, eu convido a todos a consultar elas, que eu acho que podem ajudar muito aí na originação de novos projetos. Muito obrigado. Aí o próximo slide fecha. Muito obrigada, Gustavo, pela apresentação, destacando a importância da metodologia de preparação de projetos para conseguir viabilizar o financiamento dos projetos, também a importância de envolver várias secretárias do município nos projetos. Acho isso muito importante. Gostaríamos também de agradecer a você e sua equipe do FISTI por ter convidados a cidade do Urbanest na série da capacitação técnicas para a preparação de projetos no setor de energia, que foi organizado pela Felicity. Bom, agora nós vamos focar nos recursos disponibilizados pelas concessionárias de energia através do Programa de Eficiência Energética. Então, agora gostaria de convidar Ronaldo Lucas Queiroz, gerente de eficiência energética da CEMIG. Ronaldo, a fala é sua. Olá, boa tarde a todos. Quero rapidamente agradecer ao convite feito pela Helene, agradecer também ao Rodrigo, parabenizá-los aí por mais esse evento. Bom, o tempo é curto, quero ser muito objetivo aqui na apresentação. Talvez alguns de vocês já conheçam o Programa de Eficiência Energética das distribuidoras de energia elétrica, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O que eu vou falar aqui diz respeito à CEMIG, obviamente com algumas questões peculiares da nossa área de atuação, mas é muito similar ao que vocês encontram em outras distribuidoras pelo país afora. Por favor, pode passar. Bom, só para entender a origem do recurso, ele remonta lá de 2000, do ano 2000, foi criada uma lei que determina a utilização de parte, 1% da receita operacional líquida das distribuidoras, dividido em parte para eficiência energética e parte para pesquisa e desenvolvimento, né? 0,5 para cada um. Do valor da eficiência energética, 0,5, a gente direciona 0,1 para o Procel, eu acredito que será abordado um pouco mais à frente, né, pelo Marcelo. As distribuidoras ficam, então, com o restante, 0,4, e tem regras para utilização de acordo com a ANEEL. Então, a gente tem uma obrigação de realizar um chamamento público anual, que é o foco maior dessa apresentação, vou detalhar um pouco, e tem outras tipologias de projetos que podem ser investidos, como baixa renda, projetos educacionais, projetos pilotos, gestão energética municipal, mas o nosso foco aqui é como recurso público, como fonte de recursos, são as chamadas públicas. Por favor. Pode passar, por favor. Bom, o que é a chamada pública é uma forma de selecionar projetos de eficiência energética, conforme a legislação vigente, tem o objetivo de tornar esse processo mais democrático e transparente, ou seja, dar condições da sociedade, dos clientes apresentarem projetos, e dando possibilidade de acessar esse recurso, né? No caso da CEMIG,
A gente faz esse processo uma vez ao ano. Eu vou mostrar um pouco à frente uma previsão de cronograma para esse ano 2020. A gente está sendo um pouco impactado aí pela questão da pandemia, mas a gente tem um cronograma já pré-estabelecido e a nossa expectativa é de viabilizá-lo. Bom, e as regras dessa chamada são previstas em um edital público, né, que traz os critérios técnicos para a seleção, sempre de acordo com todas as regras da ANEEL. Por favor, Helena. Bom, então, a chamada pública representa, na verdade, uma fonte de recurso, de financiamento, aberta a todos os clientes das distribuidoras, e no caso de poder público de projetos municipais, vou mostrar um pouco à frente, são recursos a fundo perdido, né? Por favor. Bom, resumidamente, as tipologias que são possíveis de captar recursos na chamada pública: clientes residenciais, no caso condomínios, clientes industriais, rurais, serviços públicos, comércio e serviço, poder público e iluminação pública. Algumas tipologias previstas no manual da ANEEL não permitem serem feitas via chamada pública, como baixa renda educacional. Pode ir, por favor. Bom, o que diferencia a tipologia de projeto é que nós temos parte do recurso pode ser feito por contrato de desempenho, justamente para aqueles clientes que desenvolvem alguma atividade econômica, como comércio, serviço, industrial, rural, e para o poder público, serviço público, iluminação pública é um recurso a fundo perdido, né, que é o que mais interessa a vocês aqui. Por favor. Bom, um fluxo muito curto aqui do processo, a gente publica o edital, é uma janela aí de aproximadamente 30 dias para que os projetos sejam submetidos. É uma única fase, você submete toda a documentação do edital, né, por meio de um sistema. É feita uma análise primeira da documentação. Nessa fase já há condições de reprova, caso algum documento não esteja de acordo com o edital. Então, é uma fase que já dá para inabilitar alguns candidatos. Passando por essa fase documental, a gente vai para o diagnóstico energético, ou seja, o projeto, as ações de eficiência energética em si, que serão desenvolvidas. Nesse caso também, aí é um detalhamento maior, né, uma análise mais técnica do projeto. Pode ser também que seja reprovado. Nessas duas fases há espaço para recurso, né? Então a gente abre toda a possibilidade aí do cliente apresentar recurso para os itens de reprova. Depois esses projetos são ranqueados conforme a regra de pontuação da ANEEL, classificados por tipologia. A CEMIG faz uma conferência da situação do cliente, se ele está adimplente, está em condições regulares com a distribuidora. Importante perceber que isso é feito lá na frente, porque há toda uma possibilidade do cliente, caso esteja irregular, inadimplente, ele conseguir fazer uma regularização, negociar seus débitos. E é feita a assinatura dos contratos e, a partir daí, o recurso é disponibilizado. Por favor. Bom, o projeto, na verdade, ele é reembolsado pela CEMIG, né? Então, o cliente apresenta o projeto, executa, e em cada fase prevista já na proposta, a CEMIG reembolsa. Então, a responsabilidade de contratar, fazer aquisições de equipamento, fiscalizar a obra, garantir as suas obrigações contratuais é do cliente. Então, fez a aquisição de equipamentos, apresenta uma nota, a CEMIG reembolsa. Executou o serviço, apresenta uma nota da mão de obra, a CEMIG reembolsa. E a CEMIG tem o papel de fiscalizar o contrato, garantir o cumprimento das obrigações legais, processo de medição e verificação, que é uma obrigação já prevista no edital e uma obrigação junto à ANEEL, questão
do descarte, né, da logística reversa dos equipamentos que estão sendo retirados, né, todo o relacionamento com a ANEEL, prestação de contas, fechamento do projeto junto à ANEEL, isso tudo é responsabilidade da CEMIG, que faz isso através de auditorias também, junto ao cliente na execução do projeto. Por favor, Helena. Bom, sempre é questionada a questão da geração de fontes incentivadas, né? Então, todo mundo pergunta, podemos instalar uma usina fotovoltaica com recurso do Programa de Eficiência Energética? Sim, é possível. Porém, antes de tudo, é preciso fazer uma eficientização da unidade, para você garantir que você está gerando uma energia limpa para uma unidade eficiente, né? É o que a gente vê muito aí, as pessoas partindo direto já para a usina fotovoltaica, sem olhar para dentro, para melhoria dos equipamentos que possuem, né? Então, é possível apresentar o projeto já, contemplando, por exemplo, uma escola, um prédio público, trocando o mesmo projeto, né? Trocando toda a iluminação, passando para LED, trocando os equipamentos de ar-condicionado e também instalando uma usina. É assim. Na verdade, é obrigatório que seja feito antes a eficientização da unidade, né? Por favor. Bom, aqui eu trouxe alguns números só para vocês terem referência das últimas 3 chamadas, de 17, 18 e 19, o número de projetos apresentados e o número de projetos efetivamente aprovados, né? A gente vê, por exemplo, em 2019, um número muito pequeno de aprovação. Isso a gente verifica que os projetos não estão sendo bem preparados, bem elaborados, conforme as regras do edital, né? E o volume até baixo em relação ao que a gente tem expectativa, né? Foram 15 milhões de projetos captados em 2019. Para 2020, a nossa expectativa é de disponibilizar 50 milhões de reais para essa chamada, né? Então, o cronograma que eu comentei com vocês, previsão da gente publicá-lo em agosto, é um processo lento, né, a depender também do número de projetos apresentados. Então, a gente tem aí um prazo aí para toda a análise do documental, do diagnóstico energético, prazo para recurso. A expectativa de assinar os contratos em janeiro de 2021 e início já dos projetos em fevereiro de 2021. Pode passar, Helena. Bom, a título de exemplo, eu trouxe aqui o caso da Universidade Federal de Lavras. Eles captaram recursos em 2018, na chamada de 2016, 17 e 18. Em 2019, eles optaram por não participar, mas eles conseguiram entender como que funciona toda a regra do edital, né? É um órgão público federal, que então tem todas as dificuldades que o município também tem, depois tem que licitar. Então, só para mostrar aqui, em termos quantitativos, são quase 30 mil pontos de iluminação que foram substituídos. Em 2016, um projeto de 1.700.000, em 2017, outro projeto de 1.700.000, e em 2018, 1.100.000. Por favor. Aqui são só fotos, imagens, aqui uma reportagem no portal da universidade, por favor. A biblioteca da universidade, já com iluminação de LED, por favor, e uma via pública lá dentro do campus também com iluminação de LED. Bom, é isso, agradeço a oportunidade mais uma vez e estou à disposição para questionamentos. Muito obrigada, Ronaldo, por ter apresentado esses programas da CEMIG, a estruturação dos projetos financiados pelo Programa de Eficiência Energética. Acho também importante que você destacou que, sim, a prioridade é a eficiência energética antes de pensar na geração de energia limpa. Então, agora, gostaria de convidar um outro ator do Programa de Eficiência Energética, a Procel. Então, convidamos Marcel Siqueira, gerente da Procel na Eletrobras. Marcela, a fala é sua agora. Obrigado, Helene.
Obrigado pelo convite, né? Eu agradeço ao ICLEI pela oportunidade de estar aqui falando pelo Procel, né? Pela Eletrobras, como Secretaria Executiva do Procel. O Procel, ele é um programa que ele é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e executado pela Eletrobras, né? Há mais de 30 anos, né? Vai completar 35 anos agora esse ano. Então, a gente já tem uma longa estrada nessa temática de eficiência energética. Eu hoje estou aqui como gestor do programa, substituindo até um colega, né, o analista lá, o Davi Miranda, que participaria aqui do evento, que teve um problema pessoal e não pôde participar dessa apresentação. E vou aproveitar para falar até de uma maneira bem ampliada do Procel, né, do momento que a gente está passando. A gente está em meio a uma pandemia, a gente não pode ignorar isso e nem por isso a gente está deixando de implementar determinadas ações que são fundamentais até pensando na retomada do país. Então a gente tem aí um compromisso e esse compromisso está sendo reforçado pelas iniciativas que o Procel tem implementado recentemente. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí nesse sentido, né, de falar do que o Procel vem fazendo, e não só focar tanto aqui a apresentação, o conteúdo que o Davi até tinha elaborado, ele focou muito até na questão do como seria esse repasse para o poder público. Mas o Procel, como muitos de vocês conhecem, até pela figura do selo, que é uma figura bastante conhecida aí nos eletrodomésticos, e a gente já adota o selo até para avaliação de sistemas, né, mais complexos, não só equipamentos. Mas o Procel ele também está presente em outras vertentes, né? A gente tem projetos na indústria, projetos no setor de edificações, né, específicos, né, para desenvolvimento de construções mais sustentáveis, no saneamento, né, que também ali tem uma esfera, aí, uma bola dividida, né, tem o público e o privado ali presente, né, quando a gente fala de saneamento. No setor público, obviamente, né, fundamental. No segmento também, nos segmentos mais estruturantes, né, em diversos estudos que são feitos. A gente teve a oportunidade de concluir agora um estudo recente de pesquisas e posses e hábitos para o setor residencial, onde foi um importante balizador, né, de como a gente pode planejar o setor, o consumo de energia nesse segmento, né, no segmento residencial. Esse tipo de estudo, ele, inclusive, é utilizado para o planejamento da expansão do setor elétrico, né, que é normalmente feito aí pela EPE. Então, esse tipo de estudo, a gente está agora lançando também um plano decenal de eficiência energética, fizemos até um webinar recentemente para falar desse trabalho. Então, é só para exemplificar a capacidade que o Procel tem de estruturar determinados estudos e não ficar focado somente na aplicação do recurso no uso final. A gente pode passar para o próximo slide. E aí, falando dessa aplicação do recurso, né, a gente tem uma figura importante, que é o plano de aplicação de recursos do Procel, né, onde a gente destina esse recurso, e isso tudo também com uma governança por trás, né, como pano de fundo. A gente sabe dessa destinação do recurso, ela é relativamente recente, ela começou em 2016, mas a aplicação ela só passou a funcionar de fato, né, a ser aplicado de fato, a partir do ano de 2017, até a própria legislação ser devidamente regulamentada e todos os procedimentos para o recolhimento e desenvolvimento dos projetos, né, amadurecerem o suficiente para essa aplicação ela de fato ocorrer. Então, no primeiro ano, a gente teve ali uma aplicação de 71 milhões, né, de recursos empenhados, fruto até o colega aí, o Ronaldo, até ele falou, mostrou lá um fluxo mostrando como é que esse recurso ele vem oriundo da Lei 9.991, que é a mesma lei que prevê o repasse dos recursos para o PEA da ANEEL, e a Lei 13.280, criada em 2016, ela aplicou ali 0,1%, né, dessa receita operacional líquida das distribuidoras para o Procel. Então, a origem do recurso, desses 71 milhões, ele é oriundo da mesma lei, né? Então, quando a gente fala do Procel, existe até uma certa um certo entendimento aí de similaridade, não à toa, né? Porque o Procel realmente tem muita semelhança com o PEA da ANEEL, até porque o próprio PEA da ANEEL e o Procel, ele já, na década de 90, principalmente, eles chegaram a ser programas
sob uma mesma coordenação, né? Existiu o Procecon, que é o Procel nas concessionárias, que depois acabou se tornando o PE da ANEEL, no Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Então, realmente tem muita similaridade e agora também essa semelhança na origem do recurso. Então, voltando aqui para a aplicação, nós tivemos 71 milhões no primeiro ano, já no segundo plano, 137 milhões, e para o terceiro par, que é exatamente o plano que está em discussão nesse momento, né? A gente está no processo de aprovação desse terceiro par, nós temos 330 milhões orçados, né? Ou seja, é a previsão inicial em termos de volume de projetos para a gente aplicar, né, para os próximos meses. O plano, a própria governança, pode só voltar um pouquinho no último slide, só para... Acabei fazendo de trás para frente, confundi quem está passando os slides. Mas, na verdade, assim, eu queria falar também um pouco do processo em si, né, além da própria governança que está por trás, que compreende aí 2 grupos importantes, um grupo responsável por elaborar o plano e um grupo responsável pela aprovação do plano. A gente tem sempre a figura do Ministério coordenando os 2 grupos, mas o interessante é o nível de participação, né? Nós temos hoje representantes de praticamente todos os segmentos da sociedade que fazem parte dessa governança. Então, isso dá uma abrangência imensa para o Procel e uma percepção também de onde, de fato, é necessário fazer esses investimentos. Então, isso dá uma grande credibilidade para o programa e um sentimento de que, de fato, o recurso está sendo destinado, né, e está no caminho certo, né? Está sendo bem destinado para o caminho certo ali, onde são identificadas as necessidades do país. Mas não satisfeito até com a própria estrutura, a própria governança, ela previu, né, como eu falei, o plano decenal, ou seja, nós teremos instrumentos de planejamento que sejam mais também assertivos nesse sentido, e aí não falo só para o Procel, mas inclusive para toda a política de eficiência energética do país. Então, a ideia é que o plano, né, toda essa dinâmica aí de utilização do recurso do Procel, ela seja sempre pautada com muita transparência e uma ampla participação na sociedade. Não à toa nós promovemos aí não só a própria consulta pública da ANEEL, que isso é previsto em lei, mas também antes, inclusive, desse processo de elaboração terceiro par, o próprio Ministério, com o nosso apoio, promoveu uma consulta pública para poder atrair também propostas que pudessem servir para esse terceiro plano de aplicação de recursos. E aí a ideia dos projetos do processo sempre ter uma abrangência nacional, né, ter esse alinhamento, como eu já falei, né, com todos os segmentos de atuação, promover uma alavancagem, tentar trazer outras fontes de recursos também, isso é importante. Nós temos alguns projetos que vão nessa linha, não vou conseguir entrar aqui no detalhe, porque são projetos realmente que eu precisaria um pouco mais de tempo para apresentar, e esse poder de replicabilidade. Então, muito do que hoje o Procel faz, ele serve também como parâmetro, né? Acaba que a gente faz pilotos para que outros programas possam utilizar. Exemplo disso é o próprio Procel nas escolas, né? As metodologias que são desenvolvidas pelo Procel, que hoje podem ser utilizadas aí por diversos programas, seja a nível municipal, o próprio PE da ANEEL, enfim. É um material que fica disponível aí para ser replicado por outras instituições também. Pode passar para o próximo, por favor. Bem, aqui, se não me engano, deve ser o último slide, né, com conteúdo, mostrando mais ou menos como é que as prefeituras, né, o Davi, quando pensou nessa apresentação, ele pensou numa apresentação mais voltada para as prefeituras, mas eu diria até que, como qualquer agente poderia participar, né, ligado aí ao poder público, de uma forma geral, né. Primeiro, assim, proposta de projeto no par Procel. Como eu falei, a gente tem sempre a possibilidade, a gente está sempre oferecendo, dentro do ambiente de consulta pública, a possibilidade de qualquer agente apresentar a sua proposta, né, obviamente condicionada a todos os critérios que a própria governança estabelece. Nós temos uma iniciativa que se chama Rede Cidades Eficientes, Energia Elétrica. Em breve a gente vai retornar, inclusive, no novo formato. Isso já é um produto que a gente já contratou uma empresa especializada para poder retomar essa iniciativa, que já foi desenvolvida há muitos anos aí pelo Procel, dentro do Procel-Gen, né, que é Gestão Energética Municipal. Treinamentos para o poder público, nós temos também lá uma contratação que foi agora, o edital foi recém-publicado e a licitação foi bem sucedida, então teremos também uma empresa para promover uma série de treinamentos para o poder público em breve. O PLANGE, que é um plano de
gestão de energia elétrica, aí não só na esfera municipal, volto a dizer, pode ser na esfera estadual, federal também, né, que é uma metodologia que o Procel também desenvolveu. Ela vai ser toda revisada também nesse ano. Já temos uma empresa, inclusive, para fazer essa revisão. Sistema de informações energéticas, também é outra iniciativa do Procel, já desenvolvida no passado, que estamos retomando já agora com a utilização desse recurso, né, da Lei 13.280, e o Procel Reluz, que é o programa talvez um dos mais conhecidos também, junto com o selo, que trata especificamente de iluminação pública. Nós tivemos já 2 chamadas públicas voltadas para o Procel Reluz, né, a primeira com investimentos da ordem de 17 milhões, a segunda com quase 30, e há uma proposta para o terceiro par, que a chamada teria inicialmente o valor estimado em 60 milhões de reais da governança do Procel, mas é o que é a proposta que seguiu, inclusive, para a consulta pública da ANEEL, né? E eu faço um convite, né, para finalizar aqui minha apresentação, né? Eu citei aqui algumas iniciativas voltadas basicamente para o poder público, mas lembrar que tem outras iniciativas que o Procel também, que o próprio poder público pode acessar. Eu dei um exemplo na esfera da educação também. A gente está vivendo nesse momento de pandemia onde várias escolas municipais, estaduais, de uma maneira geral, estão tendo que prover conteúdo online. Então, nós temos hoje já uma série de conteúdos que foram publicados agora, mês passado, né, que é fruto aí da metodologia do Energia que Transforma, um conteúdo de altíssima qualidade, desenvolvida, que foi desenvolvido em conjunto com a Fundação Roberto Marinho. Então, faço o convite para vocês acessarem nossos veículos de comunicação, tanto nas nossas redes sociais, a rede social da Eletrobras, que publica constantemente esse material do Procel, e também o próprio site do Procel Info, www.procelinfo.com.br, pois lá tem todas essas informações, tem um acesso a todos os conteúdos, né, que são aí utilizados pelo Procel, que estão disponíveis gratuitamente para os municípios. Aqui, na verdade, tinha a última geração, né, do Procel Gen, com toda essa rede voltada por todos os subprogramas voltados para o setor público, né? No caso, aí temos o Procel Gen como um grande guarda-chuva, também no segmento de iluminação pública, edificações e saneamento, né, como eu já tinha falado anteriormente. Bem, era isso, fico à disposição, deixo aí os nossos contatos também à disposição. Aqui está o contato do Davi, mas precisando também, fico à disposição aí do ICLEI, né, e fico disponível também para as perguntas. Muito obrigado novamente. Muito obrigada, Márcio, pela fala e por ter apresentado os diferentes programas da Procel ligados com municípios, por exemplo, a Procel Gen, que acompanha o setor público a implementar eficiência energética, e também o recurso do Parque Procel para viabilizar os projetos de eficiência energética dos municípios. Na verdade, como parte do Let's Lab, nossa equipe submeteu os projetos pilotos de Recife e Belo Horizonte para o recurso do Parque Procel. Então, estamos aguardando o resultado. Bom, passamos um pouco do tempo aqui, de 10 minutos, mas acho que o espaço previsto para as perguntas, as trocas com os palestrantes é muito importante. Então, se está ok com todos, vamos ultrapassar o tempo de 20 minutos, então terminar na volta de 15h50. Então, temos 10 minutos para trocas. Então, temos bastante perguntas aqui no chat. Vou começar aqui com uma pergunta de Cristina Carvalho, que é assessora nas áreas de meio ambiente e mudança climática da delegação da União Europeia. Então, acho que uma pergunta para a IFD ou para a GIZ. As perguntas, na verdade, são 2 perguntas. A primeira é: estes fundos para projetos são aplicáveis a empresas? E a segunda pergunta é como os palestrantes, então, Lamin ou Gustavo, veem o impacto para os financiamentos em eficiência energética com a carta aberta de grandes fundos da França, Reino
Unido, Holanda, Japão, etc., para 8 embaixadas no Brasil em relação ao aumento do desmatamento e a possível retirada desses fundos de financiamento do Brasil. Então, não sei se talvez Lamin quer responder. Gustavo. Sim, ok. As duas perguntas ou só uma? Acho que pode ser as duas. Ok, então, para a primeira pergunta, como eu disse, o importante para a FED é o impacto que vai ter o projeto. Então, a gente financia o setor público, que pode ser municípios, estados, empresas públicas, bancos públicos. Mas também, se a pergunta é para as empresas privadas, acho que a modalidade da que falamos, que o Gustavo também falou, através de um banco público, isso pode atingir as empresas do setor privado. Então, por exemplo, a FED ou o BEI vai financiar o BRDE e o BRDE depois vai financiar o setor público ou privado de todos os seus clientes. Depois, se são projetos um pouco mais grande, a gente tem uma filial que se chama Proparco, que está em São Paulo, e ela faz financiamento de empresas privadas diretamente. Depois, para a segunda pergunta, eu só vou falar do lado francês, do lado da FED. Não é uma surpresa, não é informação privilegiada para ninguém saber que a França, o ano passado, o presidente francês e o presidente brasileiro tiveram umas trocas de tweet muito animadas e teve uma tensão diplomática entre França e o Brasil, mas posso assegurar que nada mudou na estratégia da FED e da França nos financiamentos voltados a acompanhar os territórios brasileiros num desenvolvimento sustentável. A prova disso é que foram aprovados muitos projetos no final do ano 2019 para financiamentos aqui no Brasil. Então, a curto prazo, não posso saber o que vai ser o futuro, mas a curto prazo isso não tem impacto sobre a disponibilidade dos financiamentos da AFD. Muito bom. Talvez, Gustavo, você quer complementar? Você está mutado. Você ainda está mutado. Agora foi. Obrigado, Hélio. Me desculpe. De maneira bem rápida, que já foi esclarecido o ponto, no caso do Feliz, a assistência técnica é para governos, então a consultoria e preparação de projetos é para governo, porque também não cabe a cooperação interferir no mercado, então é uma relação entre governos bilaterais. Os financiamentos podem ser, como já explicado, também para o setor privado, se for um serviço urbano, né, sendo implementado por meio de uma PPP ou uma ESCO. Né, então, o privado pode ser financiado também. Em relação à questão do desmatamento, é uma pergunta ampla e não cabe a mim, é uma colocação bem pessoal, né, que eu não tenho nenhuma representação governamental aqui, mas a maioria, eu não vejo essa competição de recursos. O que existe, como já colocado, existe políticas que são feitas e privilegiadas, né, certas políticas, e dos fundos internacionais, a maioria deles são setoriais, inclusive para evitar qualquer tipo de, vamos dizer, canibalismo, né, uma competição entre serviços. Né? E, para fechar o comentário, a pressão de desmatamento ela vem principalmente por enfraquecimento institucional de órgãos que fazem a fiscalização. E ela não está associada, por exemplo, a investimentos, talvez, em setores de agropecuária, né? Aí eles trazem alguma coisa, né? Mas na preservação, a principal força, né, que move
são de caráter privado e, de consequência, por enfraquecimento institucional de órgãos de fiscalização. Ok, muito obrigada, Gustavo, pela resposta. Bom, temos uma outra aqui de Elton Reis Castro, analista de políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte, do secretário de Desenvolvimento Econômico. Uma pergunta para Virgínia. Então, você disse de projetos multissetoriais. Tem sentido falta de exemplos concretos de projetos que integrem de forma mais evidente objetivos ambientais com a integração de comunidades vulneráveis, dando relevância ao aspecto social dos projetos. Tem exemplos para que possamos pesquisar, de repente triangulando com as questões econômicas, fechando o triplo da sustentabilidade? Virgínia ainda está conectada. Bom, talvez podemos passar na próxima e depois voltar nessas, Virgínia. Helene, Sim. se Virgínia, não sei onde está a Virgínia, mas eu também posso dar um exemplo. Sim. Posso dar um exemplo. A AFD aprovou no final do ano passado um projeto em Curitiba para o bairro que se chama Caximba, e nesse projeto tem exatamente tudo o que o Elton falou. É um projeto para um bairro onde tem uma comunidade que com muitas pessoas, tem, acho que são 1.200 famílias que se instalaram de maneira ilegal perto do rio. E então isso gera muitos problemas de vulnerabilidade quando tem chuvas, inundações, eles não têm água, saneamento, a energia foi levada de maneira ilegal, etc. Então o projeto vai combinar toda essa questão da resiliência climática para poder fazer a infraestrutura de preservação da bacia e do rio, e também poder construir habitação para a população local e oferecer e dar nova moradia para as populações, com também um programa social de integração com pontos específicos para a questão do gênero, porque tem muitas famílias de monoparental, e então esse acho que um projeto bem bacana que corresponde exatamente a isso, que é uma abordagem global da questão da vulnerabilidade social e também climática. Depois posso transmitir todo o material, a informação. Se precisar mais informação sobre esse projeto, estou à disposição. E acho que poderia ser bem legal ter mais informação sobre este projeto que faz essa ponte entre clima e também esse tema social. Não sei, acho que Virgínia não voltou aqui. Ah, sim, perfeito. Então, Virgínia, se você quer complementar e responder a pergunta do Elton. Agora, eu não estou me vendo, mas tudo bem. A gente tem várias experiências. Você está escutando? Sim. Pronto, agora vai. A gente tem já várias experiências em projetos multissetoriais que abordam, inclusive, uma das premissas é que a gente trabalhe também, além de tudo aquilo que eu falei, com a população mais vulnerável. Então, essa é o público maior da prefeitura. Então, toda e qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente sempre aspecto da questão do gênero, da vulnerabilidade,
as questões de sustentabilidade, tanto, como é que se diz, a parte econômica. A gente tem, por exemplo, um exemplo muito interessante que você pode pesquisar no site da Prefeitura, que é o programa Mais Vida nos Morros, que é um projetinho feito com a comunidade. Ele é gerido junto também, com parcerias privadas, onde você melhora tanto a qualidade de iluminação, recupera os corrimões das escadarias, como fazendo pequenas áreas de lazer, onde eram depósitos de lixo, que hoje são limpos, e a própria comunidade que cuida agora são pequenas praças, locais de encontro. É muito interessante esse projeto. E esse projeto não teve, vamos dizer, não foi uma coisa que a gente foi atrás de financiamento. A gente foi atrás de fazer com a comunidade e buscar os parceiros na realidade local. Isso é bem interessante. Mas no projeto da FD mesmo, a gente, quando fala do Cidade Parque, que é o projeto maior que a gente trabalha essa questão do Rio Capibaribe, onde ele corta 32 bairros da cidade. E uma das coisas interessantes é a gente trabalhar também essas comunidades ribeirinhas, e além da despoluição do rio, de navegabilidade, uma série de coisas que esse projeto faz é criar também locais de convivência e melhorar a qualidade. E, no caso, a gente tem ilhas de calor na cidade, onde são bairros extremamente densos, que a gente não tem espaço para arborização e que a gente tem conseguido algumas coisas, não está andando com a FD, porque a gente não conseguiu financiamento, mas é uma ação da prefeitura, já melhorar vários aspectos de diminuição de calor nesses bairros mais vulneráveis. Tem bastante coisa que a gente vê. Dá uma olhadinha se você quiser, depois entra em contato comigo para mais alguma coisa específica, se quiser, mas tem bastante experiência que a gente trabalha. No governo do estado também foi como a gente começou, e essa parte de coordenação dos multissetoriais, somos nós do Gabinete de Projetos Especiais que fazemos essa parte, de juntar as pessoas, de juntar os interesses em cima de um objetivo, né, para a gente fazer junto, que fica mais forte. Muito obrigada, Virgínia. Bom, estou vendo aqui que temos ainda mais perguntas, é muito bom, mas ultrapassemos bastante do tempo, então propor que respondemos, que nós vamos passar essas perguntas para os palestrantes e recuperar as respostas e enviar para vocês. E agora é tempo de fechar este segundo webinar do Let's Lab. Agradecemos a todos para a sua participação e convidamos todos vocês para nosso próximo webinar, no 14 de julho, para continuar no tema do financiamento de projetos de eficiência energética e de energia renovável, e essa vez com bancos nacionais e estruturação de PPP. Então, boa tarde a todos e muito obrigada pela participação.